Professor, dá para dar uma ajuda nas questões de equilíbrio de viga navio? Bem-vindo, amigo do Pitada de Engenharia. No vídeo de hoje eu vou aqui resolver algumas questões nessa teoria de viga navio que a gente tratou na série de vídeos que está aqui no card. É importante que você entenda que eu não quero passar receita de bolo. Eu já falei sobre isso muito com vocês. O meu objetivo é formar vocês. Mas eu vou resolver algumas questões aqui que são elaboradas para iniciar essa discussão. Então, são questões que eu chamo de questões introdutórias ao assunto. E depois eu vou gravar mais um ou dois vídeos com questões um pouco mais aprofundadas. Mas o legal é que cada questão está escrita de uma forma diferente. Então, isso vai ajudar você a exercitar muitos conceitos ao mesmo tempo da engenharia naval. Então, vem comigo aqui no meu notebook que eu vou mostrar para vocês no vídeo de hoje 3 questões básicas. E se você não entendeu alguma passagem, se você ficou com alguma dúvida, deixa seu comentário aqui que eu vou ter muito prazer em respondê-lo aqui no canal. Então, a primeira questão, vamos ler junto. Uma barcaça de 160 metros de comprimento, 20 metros de boca e coeficiente de bloco igual a 1, navega com calado de 8 metros, enquanto transporta uma carga de massa M. Considerando que a carga tenha 24 metros de comprimento e que o peso leve da embarcação seja desprezível, determine a massa M, B, a posição da carga para que a embarcação navegue sem trim, C, o máximo momento fletor atuante na viga navio. Perceba que é um enunciado que traz várias informações implícitas dentro das palavras, né? Então, por exemplo, quando ele fala uma barcaça, está subentendido que é um casco com coeficiente de bloco muito próximo a 1. Mas para não deixar dúvida, por ser uma questão introdutória, ele até aqui reforça o conceito de coeficiente de bloco igual a 1, mas não seria necessário. No momento que a gente tem uma barcaça e mais nenhuma outra informação é dada a respeito do casco, a suposição, a hipótese de que trata-se de um casco com coeficiente de bloco igual a 1 é bastante plausível. Professor, mas como é que eu vou saber que hipótese eu tenho que assumir? Bom, você não está mais no curso de cálculo. Você está nos finalmente de um curso de engenharia. É o momento de você entender como construir um procedimento, uma resolução, criando e verificando as suas hipóteses. Então, se não tem nenhuma outra informação dada, a única forma de você resolver é estabelecendo a hipótese de que trata-se de um casco com coeficiente de bloco igual a 1, senão você não consegue resolver. Tudo bem? Então, navega com calado de 8 metros. A pergunta, qual é o calado de equilíbrio, né? Não mais, vamos dizer assim, ela é imposta. O calado tem que ser 8 metros. Aquela dúvida, qual é o calado de equilíbrio, ela passa a ser uma outra dúvida, que é qual o peso total, porque a flutuação está definida. Porque ao mesmo tempo é dito que a embarcação navega com calado de 8 e sem trim, ou seja, trim igual a 0. Então, as duas variáveis que você deve buscar no equilíbrio de viga navio estão fornecidas. Então, é evidente que a pergunta do enunciado não é calado e trim. É alguma coisa que decorre de calado e trim. Então, aqui no caso, claramente é o valor da massa M que completa o peso e a posição no centro da massa M, que completa a segunda equação de equilíbrio, LCG. Então, lê a questão. Primeira coisa, como é que eu começo a questão? Você vai sempre começar pelo começo. Parece redundante isso, né? Mas em equilíbrio de viga navio, o começo é sempre a verificação do processo de equilíbrio. Então, o começo é sempre a aplicação das duas equações de equilíbrio da viga navio. A equação de equilíbrio de forças
e a equação de equilíbrio de momentos. Eu falei longamente sobre isso em outros vídeos. Por favor, não venha direto a esse vídeo buscando estudar para a prova a receita de bolo. Entenda a teoria. Depois venha aqui assistir as aplicações. Tudo bem? Entendeu? Não vai me decepcionar? Não vai vir direto para esse vídeo? Então vamos dar continuidade. Olha lá. Começo com o equilíbrio da viga navio. Peso igual a flutuação. Tem aqui na resolução uma pequena explicaçãozinha do que é CB. Se você está em dúvida, se você não sabe o que é, dá uma olhada nesse vídeo que eu falo muito sobre CB, porque é um dos coeficientes mais importantes da engenharia naval. Junto com o número de fluid, para mim, são os dois coeficientes chaves da engenharia naval. São de natureza diferente, o número de fluid não é coeficiente, mas são os dois parâmetros fundamentais, tá bom? Não tem engenheiro naval que não sabe o que é CB e número de fluid. Então, vou pular aqui, né? Então, olha só. Outra coisa importante também é entender o que é o peso. Eu ainda não gravei os vídeos sobre composição de massas a bordo do navio. Tá aí em vias de sair, porque é o próximo tópico ali no curso de projeto. Mas já saiba que a embarcação é composta de duas parcelas de peso. É o chamado peso leve e o chamado peso morto. Bem rapidamente aqui, porque não é o curso de projeto e vai ter vídeos sobre isso. Peso leve é tudo aquilo que você não retira do casco facilmente. Então é motor, estrutura, outfit, sistemas, lastro fixo, tá? Tudo aquilo que você não retira do casco facilmente. Peso morto, tudo aquilo que entra e sai do navio em preparação para uma missão. Ou seja, carga, tripulação, pertences à tripulação, água doce, mantimento, óleo combustível, lastro de água, né? Esses são os principais elementos que compõem o peso morto. Então, deslocamento é peso leve, mais peso morto. Então, vamos ver. Então, vamos aplicar aqui a primeira equação de equilíbrio. Flutuação igual a peso. Então, primeira coisa, eu vou calcular a flutuação. Por que eu começo calculando a flutuação e não o peso? Porque as informações de calado e trim são dadas pelo enunciado. Então, o que você tem que fazer? Rastreia o enunciado. Tem calado e trim? Vai para a flutuação. Não tem calado e trim? Vai para o peso. Principalmente se não estiver perguntando peso de nada. É dado todos os pesos e é perguntado alguma coisa de calado e trim? Vai primeiro para o peso. Mas calcula um, calcula outro, o que der certo é o que você precisa calcular primeiro. Então, no caso aqui, ó, flutuação. Flutuação é o peso do volume de água deslocado pelo casco. Então, como é um paralelogramo, o volume é LBT, comprimento boca calado, vezes a massa específica da água. Né? Professor, cadê a gravidade? Lembra que eu posso resolver com qualquer sistema de unidades. Eu só preciso ser coerente. Falei muito sobre isso nos vídeos que estão ali em cima. Seja coerente. A recomendação oficial é fazer em newtons e fazer em metros. Mas, como você pode estar vendo, navais são cheios de vícios e tradições. É muito comum fazer em tonelada, porque dá muito feeling para o engenheiro, dá muita sensibilidade sobre o carregamento da embarcação. Mas faça da forma como você achar melhor. Professor, o senhor vai tirar ponto? Nunca, desde que esteja coerente, tá bom? Então, LBT ρ. Aí eu substituo os valores do enunciado. Professor, por que o senhor está usando 1 tonelada e não 1,025? Pessoal, eu vou discutir muito sobre isso. Novamente, você precisa ser coerente. Quando você aproximar ρ da água por 1 ao invés de 1,025, você tem que estimar um erro no momento fletor máximo de 2,5%. É um erro grande? Pode ser em algumas circunstâncias, em outras não. Por exemplo, às vezes para estimar calado, para ver se o navio vai encalhar ou não, é um erro sério. Para estimar momento fletor de viga-navio, que a gente vai arredondar isso aí na ordem dos 10%, assim, antes de falar em coeficiente de segurança, só arredondamento.
ok? Esses 2,5% não são significativos. E mais importante do que isso, eu tenho uma técnica para isso, tá? Tem muita gente que fala, tem que usar 1.025. Tudo bem, só que eu faço o seguinte, eu arredondo ρg para 10. Então, em vez de arredondar G para 9.81 ou 9.78 e arredondar ρ de 1.025 para 1, eu pego ρ vezes G e falo vale 10, porque aí o erro é bem menor do que 2,5%. Dá uma calculada aí e vê se você concorda ou não comigo. ρ vezes G igual a 10. E aí, então, eu chego aqui no 25.600 toneladas de flutuação. Então, peso do casco mais peso da carga, ou seja, peso leve mais peso morto. Professor, cadê os outros itens? Outfit, motor, não é dito no enunciado, não tenho como supor, estou supondo que são desprezíveis, senão o enunciado teria falado alguma coisa. Então, peso igual a zero, hipótese enunciado, né? Peso do casco igual a zero, mais M, peso igual a M toneladas. Aplicando a primeira equação de equilíbrio, eu descubro que o peso da carga que a barcaça está levando é 25.600 toneladas. Vou para a segunda condição de equilíbrio. LCG igual a LCB. Novamente tem uma explicaçãozinha aqui do que LCG, LCB, mas LCB é o centro do volume submerso. Se o meu casco é uma barcaça, é um paralelogramo, o centro dele vai estar a meia nau. Então, LCB, 80 metros. Eu vou fazer vários exemplos onde você tem que calcular o LCB. Esse aqui está de graça, tá? LCG, média ponderada dos pesos a bordo. Tenho dois grupos de peso, peso do casco e peso da carga. Então, peso do casco vezes posição do centro de massa do casco, mais peso da carga vezes posição do centro de massa da carga, dividido pelo peso do casco mais peso da carga, que eu posso chamar de peso total. Aqui tem um erro muito comum, tá? O pessoal vai lá e fala, não, peso do casco é desprezível, então eu nem vou colocar na equação. Mas, em geral, você acaba cometendo um erro importante. Se você não coloca todas as parcelas em cima, a chance de você lembrar de todas as parcelas embaixo diminui. Então, eu gosto de fazer tudo que tem em cima, tem embaixo. Aqui na resolução eu até dei uma atravessada e coloquei direto o peso total. Mas eu gosto de colocar peso do casco mais peso da carga. Porque se tem duas parcelas embaixo, tem que ter duas parcelas em cima e vice-versa. Assim eu não erro. Tudo bem? Então, olha só. O LCG vai acabar resultando, eu vou cortar, fazer todas as hipóteses, né? Então eu corto aqui o zero, corto aqui o 25.600, 25.600 vai resultar no X metros, que é o centro da carga. Aplicando a equação LCB igual a LCG, vem de graça que x é igual a 80 metros. Professor, se o casco é uma barcaça, o peso do casco é uniforme e até desprezível, é lógico que para navegar centrinho a carga tinha que estar com o centro a meia nau. Ótimo, que bom que você tem essa percepção física do problema. Se desse aqui, por exemplo, 200 metros, professor, x igual a 200, aí o aluno vem para mim e fala, professor, mas eu só errei a conta, eu só errei uma passagem ali da conta. Não, cara, você não faz ideia do que é engenharia naval. Porque se o navio tem 160 metros e o centro da sua carga está a 200 metros, a carga está para fora do navio. Então você não errou a conta, você errou a interpretação de engenharia naval do problema. Ah, deu 75 metros, eu errei a conta. É errado, mas é um erro aceitável. Não representa, vamos dizer assim, um desconhecimento total do que é engenharia naval. É só um erro realmente de conta. Então, esse é o meu critério. Quem está com a física e errou um pouquinho a conta. E quem não entendeu nada do que é equilíbrio de via navio. Bom, e aí eu vou então para a curva
de carga. Como é que eu vou dividir isso, professor? Bom, se a minha carga está centrada à meia nau e ela vai ter uma parte na direção da proa e uma parte na direção da polpa, eu vou marcar os pontos críticos de 0 até o início da carga. Do início da carga até o final da carga. Do final da carga até o restante do navio. Então, eu vou marcar os pontos x igual a 0, x igual a 68, x igual a 92 e x no final do gráfico, 100 metros. Aliás, 160 metros, perdão. Marquei os pontos, ó, 0, 60, aqui não é 60, é 68, né, 92 e 160 metros. A minha carga está aqui, ó. Então, ó, curva de pesos, P de X, em tonelada por metro de navio. Daqui até o início da carga, só tem o casco. Como o casco é suposto de peso desprezível, curva 0. De 68 a 92, eu tenho o peso da carga. Como é que eu calculo isso aqui? Bom, só voltar aqui em cima. Peso da carga dividido pelo comprimento da carga. Dá 1066,67 toneladas por metro. Então, tá aqui, ó, 1066,67 toneladas por metro. Curva de flutuação, B de X, é um paralelogramo. Então, se é um paralelogramo, todas as seções do navio deslocam a mesma quantidade de água. Então, a flutuação por metro de navio vai ser o deslocamento da embarcação dividido pelo comprimento. Atenção, tem muita gente que pega essa equaçãozinha e sai aplicando. Isso não é a definição. A definição é a flutuação de cada baliza. É que aqui fica mais fácil calcular dessa forma. Mas eu vou mostrar em outros casos como calcular usando a definição. Tudo bem? Então, deslocamento do paralelogramo dividido pelo comprimento dá 160 toneladas por metro de navio. Então, curva de flutuação, marquei os mesmos pontos, né? Aquela história de marcar os mesmos pontos para poder somar ponto a ponto. Mostrei isso em um dos vídeos, é muito importante essa técnica. E aí, curva de carga. Estou usando a nossa definição, P de X positivo, B de X negativo, então eu estou subtraindo a flutuação do peso. Calculei nos pontos críticos, então no 0, né, 160 menos 0. Então, 160 menos 0 dá 160 negativo, na verdade 0 menos 160. Então, 68 metros, 0 menos 160, vai dar 160 negativo. Professor, mas espera aí, o 68 eu pego aqui embaixo ou pego aqui em cima? Para isso eu tenho uma técnica. Pegue um ponto imediatamente antes da variação de carga a bordo. E pegue um ponto imediatamente depois da variação de carga a bordo. Assim você tem os dois pontos no gráfico. Então, no 67.999 vale menos 160. No 68.0001 vale 1066 menos 160. Então, vale 1066 menos 160, ou seja, 906,67 toneladas por metro positivo. A mesma coisa aqui, ó, no ponto 92 metros, então no 91.9999 vale 1066 menos 160, ou seja, 906,67 tonelada por metro. No ponto 68,0001 vale 0 menos 160, ou seja, menos 160 toneladas. E para terminar rapidamente, no ponto x igual a 160, final do navio, né? Final da barcaça, 160, aqui é 0, menos 160, vai dar menos 160 toneladas por metro.
calculei tudo e aí eu chego nesse diagrama de carga. Então, essa é a curva de carga da minha embarcação na condição equilibrada de carga que eu estou navegando. Vamos fazer primeiro aquela análise visual intuitiva. Tem uma parte acima do gráfico? Tem, tá aqui, ó. Tem uma parte abaixo? Tem. Então tem chance de estar correto. Se eu trocar isso aqui por uma força vertical para baixo, isso aqui por uma força vertical para cima, isso aqui por uma força vertical para cima, tem chance dos momentos estarem corretos também. Tem chance de estar equilibrado. Vamos dar uma olhadinha na conferência dessa resolução, né? Então, chamei aqui de A1, A2 e A3. Primeira coisa, né? Vou calcular A1 mais A2 mais A3. Então, A1 vai ser menos 160 vezes 68, vai dar menos 10.880 toneladas. Então, é 160 toneladas por metro vezes 68 metros, vai dar menos 10.880 toneladas. A2, 906,67 vezes 92, final da carga, menos 68, início da carga. Então, isso aqui é o comprimento da carga. Vai dar 21.760 toneladas. E para terminar, A3 repete menos 160 vezes 160 menos 92, dá menos 10.880 toneladas. Somei os três, cravou zero. Isso quer dizer que o equilíbrio vertical está certo, eu acertei o peso M da carga, está tudo bem na minha resolução. Agora vamos ver o centro das áreas positivas. Então, o centro dessa área aqui, ó, está em 80 metros, não tem dúvida, né? O centro de A2. O centro de A1, onde está? Está em 34 metros. O centro de A3, aonde está? Está aqui no intervalo entre 92 e 160. É só somar 92 com 160, dividir por 2, você vai achar o centro. Mas e o centro da área total submersa? Bom, só somar esse centro com essa área, esse centro com essa área, dividir por essa área, média ponderada, você vai ver que está exatamente a 80 metros. Então vamos ver a resolução? Então, centro da área positiva, 80 metros. Centro da área negativa, olha aqui, ó, esse aqui é o primeiro trecho, esse aqui é o segundo trecho, média ponderada, dividiu 80 metros. Isso quer dizer que a posição da carga está correta. Isso quer dizer que eu acertei a curva de carga. Ou seja, a cortante tem que fechar em zero, porque isso aqui fechou em zero. E o momento fletor tem que fechar em zero, porque LCG igual a LCB, sem nenhum tipo de arredondamento. Vamos verificar? Força cortante, né? Apliquei a definição, mas estou usando aqui o método das áreas. Marquei os pontos críticos, né? Então, ó, coloquei a mão aqui no zero, não tem nada antes do zero. Então, Q de zero igual a zero. 68 metros, vale a 1. Então, força cortante para x igual a 68 igual a 1 menos 10.800. Perceba que fazer aquela análise de verificação não é tempo perdido. Você vai usar as áreas do cálculo de cortante. Então, não é tempo perdido. Confie em mim, tá bom? X igual a 92. A1 mais A2. Tá aqui, ó. A1 mais A2. Né? Pus a minha mão aqui, tudo que eu vejo é A1 mais A2. Respeitando o sinal, deu 10.880 toneladas positiva. X igual a 160, final do casco, tá aqui, ó. Ou seja, tudo que vem antes, A1 mais A2 mais A3. Já tinha feito A1 mais A2 mais A3 lá em cima. Repito a conta para não ter erro, né? Cravou zero. Marco os pontos, então o zero no casco zero. Aqui, ó, menos 10.880 toneladas, mais 10.880 toneladas e zero. Cravado aqui. Professor, como é que eu ligo os pontos? Bom, a curva de carga é
constante por trechos. Todos os trechos são constantes. Falamos sobre isso no vídeo anterior dessa série. A integral de uma constante é uma reta. Então a ligação desse ponto com esse ponto só pode ser uma reta, não tem como errar. A ligação desse ponto com esse ponto só pode ser uma reta, não tem como errar. A ligação desse ponto com esse ponto só pode ser uma reta, não tem como errar. Mesmo assim, está inseguro, ficou na dúvida, cria um ponto artificial aqui no meio, calcula A1 dividido por 2, né? Desenha, faz vamos chamar um A1', A1 estrela, qualquer coisa que você queira chamar, chama de S1, tanto faz. Calcula a área, coloca aqui, ó, vai cravar bem no meio, você vai ver que os 3 pontos vão estar alinhados em uma reta. E aí não tem como errar. Bom, agora eu vou partir então para o cálculo de momento fletor, para responder a pergunta mais importante de qualquer análise de equilíbrio de viga navio, o máximo momento fletor. Cria aqui, ó, 4 áreas, B1, B2, B3 e B4. Lembrando que toda vez que a cortante intercepta o eixo das abscissas, o eixo X, eu crio um ponto novo. Por quê? Porque eu preciso separar essas áreas que antes não existia. Então aqui no caso tem um ponto que eu preciso descobrir a posição. No caso aqui, ó, eu chamei de X1. Professor, eu estou vendo que está cortando no 80. Não confia muito nisso. Especialmente se você estiver traçando no papel na prova. Às vezes o ponto que você traçou ali está perto de um número, mas nada garante que esteja no número, né? Então você precisa realmente calcular. Então aqui no caso, estou usando uma forma muito simples de calcular, que é a semelhança de triângulos aqui, ó. Tá? Então esse lado está para esse, assim como essa diferença aqui está para essa daqui. Em um outro vídeo eu vou mostrar só formas de calcular esse ponto. Mas nesse vídeo de hoje, como a coisa está bem simétrica, está bem fácil, eu só vou passar rapidamente aqui com vocês, né? Então x 68, y vale menos 10.000, x 92, y vale mais 10.000. Está absolutamente simétrico, eu podia pegar aqui, somar e dividir por 2. Mas eu calculo, ó, ΔY igual a 21.000, cuidado para não errar, né? São sinais opostos, então você tem que calcular um menos o outro, menos com menos dá mais, para um ΔX de 24 metros. Então, o valor final menos o inicial, valor final menos o inicial. Calculo o M, a inclinação da reta, ΔY por ΔX, achei o M. Esse M é justamente a constante da curva de carga, só uma dicasinha para verificar, mas não precisa, tá? Forcei Y igual a 0, porque eu estou na abscissa, e aí eu chego então no x igual a 12. Tem que lembrar que esse x é local, eu preciso somar com o x inicial. Então 12 mais 68, obviamente dá os 80 metros, que como a questão é totalmente simétrica, tem que cravar a seção mestra exatamente a meia nau, que é a seção de mínima cortante e máximo fletor. Bom, vamos então repetir o processo de integração. Põe a mão aqui no início do zero, não tem nada à esquerda, então momento fletor de 0 igual a 0 toneladas vezes força, né? Toneladas vezes metro. Tem que lembrar que eu estou pegando a constante de cortante, que está em tonelada, e estou multiplicando por um intervalo em metro, tá bom? 68 vale B1, então tem que lembrar que isso aqui é um triângulo, né? Altura, base dividido por 2. Então, aqui ó, altura, base dividido por 2. Dá 369.920 toneladas vezes metro negativo. Vou marcar aqui, ó, ponto X1, então B1 mais B2. Aqui dá para fazer B1 mais B2, ou até tem um atalho aqui, né? Sempre quando tem esse tipo de triângulo aqui, tem um atalho que é base vezes altura dividido por 2. Não sei como eu resolvi, não me lembro. Resolvi B1 mais B2, que é o jeito certo, sem pegar atalho, né? Então peguei o resultado anterior, pus aqui, calculei B2, que é 10.880, altura, vezes a base 12, né? Só de onde veio esse 12? Essa base local aqui, ó, 12 metros, né?
dividido por 2. Cheguei então em menos 435.200 toneladas vezes metro. Vou no ponto 92, se eu não me engano, que é B1 mais B2 mais B3. Vamos lá ver a conta. 92, B1 mais B2 mais B3. Pego o resultado anterior, jogo aqui, calculo só B3. B3 tem a base 12, é simétrico, né? Não precisava, mas é a base desse triângulo B3, vezes a altura 10.000 de cortante positiva, 10.880 positivo, dividido por 2, o que dá menos 369.920 toneladas vezes metro de momento fletor. E aí, para x igual a 160, B1 mais B2 mais B3 mais B4, pego esse valor, que é B1 mais B2 mais B3, e só somo B4, né? Então, B4 é essa altura dividida por essa base, essa altura vezes essa base dividido por 2. Então, 10.880, que é a altura, vezes 68, que é a base local, dividido por 2. Isso vai dar exatamente zero, como tinha que dar. Então, eu consigo identificar todos os pontos aqui do diagrama de momento fletor. E aí vem a questão da traçagem, né? Então, como é que eu vou desse ponto aqui até esse ponto aqui? Eu vou fazer do jeito que eu faço, tá? Para vocês entenderem. Então, ó, eu tenho aqui do ponto 0 até o ponto 68. Esse ponto aqui, ó, eu não mostrei o cálculo. Eu coloquei ele depois no Excel, só para poder desenhar bonitinho, tá? Então, o que acontece? Eu tenho que ir do ponto 0 até o ponto 68. Aí sim, ponto 0, 68, reta descendente, carinha triste. Então, daqui até aqui, carinha triste. Agora sim, daqui até aqui, então do 68 ao 92, reta crescente, carinha feliz. Então, ó, do 68 ao 92, carinha feliz. Professor, como é que eu acho esse ponto aqui, ó? Muito importante. Tem que parar aqui no 100. Então, ó, daqui até o 100, reta crescente, carinha feliz. Então, daqui até o 100, carinha feliz. E esse ponto aqui, professor? Coloquei depois para desenhar a quadrática no Excel. Do 100 até esse ponto aqui, ó, tá? Carinha feliz. E esse ponto aqui, professor? Coloquei depois. Então, do 80 ao 92, né? Então, do 80 ao 92, carinha feliz. E aí, para terminar, do 92 até o 160, reta descendente, carinha triste. Então, ó, completa aqui a carinha, fica triste, né? Então, do 92 até o 160, carinha triste. E esse ponto coloquei depois para desenhar o gráfico. E aí vem a dica, né? Quer verificar? Cria ponto artificial igual eu criei. Cria um ponto aqui, ó. Precisa ser no meio? Não, pode ser em qualquer lugar. Cria um ponto aqui. Calcula essa área aqui, ó. E aí, você vai ter um ponto aqui no meio. Aí você traça com 3 pontos, sem nenhuma chance de errar a curvatura, que é a técnica numérica que nós vamos implementar em problemas mais complexos, pouco mais para frente aqui no canal. Então, só para completar, né, aqui está a discussão sobre as curvaturas, mas eu já fiz com vocês, e aí a resposta é que a embarcação nessa condição de carga vai estar submetida a um momento fletor de 435.200 toneladas vezes metro, exatamente na seção mestra a meia nau, ou seja, a 80 metros do espelho de polpa. Professor, isso aqui é positivo ou negativo? O importante é que você entenda a física do problema. Então perceba que você tem uma carga no centro e uma flutuação na proa e na polpa, o que vai dar uma curvatura de tosamento, onde
a quilha vai estar tracionada e o convés comprimido. Consegue ver isso? Consegue ver que você tem uma carga no centro e a proa e a polpa estão com sobra de flutuação? Então a curvatura comprime o convés e traciona a quilha? Isso é muito importante. Esse tipo de esforço de tosamento, as sociedades classificadoras classificam como negativo. Quiser conferir isso, tem um vídeo aqui que eu gravei sobre projeto baseado em sociedade classificadora, onde eu mostro a convenção e você vai ver que eu sigo a convenção. Embora eu diga que eu não ligo muito para isso, eu sigo a convenção das normas, porque facilita o nosso trabalho aqui no curso. Então, é um momento negativo que vale 435.200 toneladas vezes metro. Mas mais importante do que isso é saber que esse momento está em uma situação de tosamento, ou seja, tracionando a quilha e comprimindo o convés da embarcação. Espero que tenha gostado dessa nossa primeira resolução conjunta aqui com vocês. Tem mais 2 questões para resolver. Logo, logo você está craque nessa análise de viga navio. Se teve alguma dúvida, deixa aqui o comentário. Se não se inscreveu ainda, se inscreva no canal para sempre ser avisado dos nossos vídeos novos. Um forte abraço, pessoal!